Olá, eu sou o professor Luciano de Giampietri e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 1, nós veremos como implementar múltiplas pilhas de maneira estática. Isso é como a gente vai gerenciar múltiplas pilhas numa única estrutura, no caso, dentro de um arranjo. Nós já vimos na aula anterior como gerenciar duas pilhas em um arranjo, e o que a gente fez foi fixar a base de cada uma dessas pilhas nas extremidades do arranjo, e os topos das pilhas cresciam para dentro do arranjo, e eventualmente um topo tocava o outro, né, uma pilha tocava o outro, e isso significaria que a estrutura estava lotada. Porém, se a gente quiser gerenciar mais do que duas pilhas, como que a gente faz? Né? Se a gente precisar organizar nossas informações em mais do que dois grupos. E é isso que nós faremos hoje, né? Nós gerenciaremos múltiplas pilhas dentro de um único arranjo, e para isso nós precisaremos controlar não apenas o topo das pilhas, que a gente já fez na aula passada, mas também as bases. Né? Na aula passada a gente assumia que as bases estavam nas extremidades do arranjo. Hoje, já que são múltiplas pilhas, mais de duas pilhas, a gente vai ter que ter o controle de onde essas bases estão, além, é claro, de onde está o topo de cada uma dessas pilhas. A gente vai chamar essa estrutura de pilha múltipla, e a modelagem dela na linguagem C vai ficar da seguinte forma. Né? Inicialmente a gente tem um conjunto de comandos padrão, né, que a gente sempre tem usado para as nossas estruturas, e daí eu já destaco duas constantes que serão usadas dentro do código. O meu max a gente já usou em outras implementações estáticas, que significando o tamanho do arranjo que vai ser implementado. Nesse exemplo, está sendo usado max igual a 8, porque na representação gráfica da nossa estrutura nós vamos desenhar um arranjo de tamanho 8. E a outra constante é o NP, que significa número de pilhas. Né? Então, é o número de grupos, né, ou de subgrupos que a gente vai querer dividir aí a nossa estrutura. Então, nesse exemplo, nós teremos um arranjo de tamanho 8, e dentro desse arranjo nós estaremos gerenciando 4 pilhas. Vamos utilizar o tipo chave como inteiro, né? Definimos aqui o tipo chave que é do tipo inteiro. Dentro do arranjo a gente vai guardar só o tipo chave, a gente não vai guardar um registro com várias informações. Nós poderíamos, se a aplicação que a gente quer desenvolver precisa guardar outras informações além da chave, a gente poderia criar um registro aqui com vários campos, mas nesse exemplo a gente vai guardar só as chaves. Então, dentro da nossa estrutura pilha múltipla propriamente dita, o que a gente vai ter vai ser um arranjo de chaves, né, do tipo chave, com tamanho igual a max, e dois arranjos auxiliares, um para guardar o valor da base, né, a posição da base de cada uma das pilhas dentro do nosso arranjo, e outro para guardar o valor do topo. Eu destaco aqui que nós vamos criar esses dois arranjos auxiliares com tamanho NP mais 1, né? A gente vai ter NP pilhas, mas esses arranjos vão ser criados com uma posição extra, e essa posição extra é para facilitar o gerenciamento de alguns trechos específicos do código. Em particular, a gente, para verificar se uma pilha está cheia ou não, a gente vai comparar o topo da pilha atual com a base da pilha seguinte. Criando esse espaço a mais, né, para a base e para o topo, a gente acaba meio que simulando a existência da pilha NP mais 1, né, da pilha extra, e com isso a gente consegue ter um valor de base para ela, e com isso o gerenciamento do restante da estrutura fica mais fácil, não precisa ficar criando exceções se a gente justamente estiver manipulando a última pilha válida, não precisa ficar perguntando se ela é a última ou não, a gente pode fazer um tratamento mais padronizado durante todo o código, por isso esses dois arranjos são criados com uma posição a mais. Então aqui o exemplo, né, em memória de uma pilha múltipla, então temos os três arranjos, né, o primeiro, o arranjo A, vai ter as chaves dos elementos que nós estamos armazenando na pilha, e os arranjos base e topo vão ter, respectivamente, a base e o topo de cada uma das pilhas. As pilhas válidas vão ser da pilha 0 até a pilha NP-1. Então, na posição 0 do arranjo vai ter, do arranjo base vai ter a base da pilha 0, na posição 0 do arranjo topo vai ter a posição do topo da pilha 0, e assim por diante. Como que a gente faz para inicializar essa estrutura? Né? O usuário vai criar aí uma variável do tipo pilha múltipla, e daí ele vai chamar a nossa função de inicialização. O que ela precisa fazer é acertar o valor de todas as variáveis de controle. Nesse caso, serão todas as bases, né, o valor para as bases e o valor para os topos de todas as pilhas. E o que a gente vai fazer, né, que valores a gente vai usar para preencher
esses dois arranjos, a gente vai assumir que a gente vai estar dividindo de maneira uniforme o nosso arranjo pela quantidade de pilhas que a gente tem. Então, no exemplo gráfico que a gente está usando, o nosso arranjo tem tamanho 8 e nós estamos gerenciando 4 pilhas múltiplas, né? A gente vai colocar 4 pilhas dentro desse arranjo. Então, inicialmente, a gente vai dividir em duas posições para cada uma das pilhas. E, né, a gente vai fazer isso para a base, né? A base da primeira pilha, da pilha 0 vai valer 0, da pilha 1 vai valer 2 e assim por diante. E o topo, assim como a gente fez nas implementações estáticas de pilha, eles inicialmente sempre variam 1 a menos do que o índice da base. Assim, na hora da gente fazer uma inserção, a gente soma 1 no topo e daí insere na nova posição do topo. Então, voltando aqui para o nosso exemplo e já começando agora a observar o código da inicialização, né, o usuário vai passar para a gente como parâmetro o endereço da estrutura pilha múltipla que ele criou, né, de uma variável do tipo pilha múltipla, esse endereço de memória, no exemplo aqui 3.408, e daí o que nós temos que fazer é para cada uma das pilhas múltiplas, incluindo também a extra, né, que a gente criou um arranjo com uma posição a mais, então a gente vai com a nossa variável i valendo de 0 até np, né, as pilhas válidas são de 0 até np-1, mas o nosso for vai iterar de 0 até np, preenchendo o valor da base e o valor do topo de cada uma das pilhas. Como foi comentado, a gente vai pegar aí o max, né, que é o tamanho do nosso arranjo, dividir pelo número de pilhas, nesse exemplo 8 dividido por 4, que vai dar 2, e a base vai valer de 2 em 2. Então a base da pilha 0 vale 0, da pilha 1, 2, da pilha 2, 4 e assim por diante, e o topo vai valer o valor da base menos 1. Então, após a inicialização, a nossa pilha múltipla em memória vai ficar com a cara que a gente está vendo aí na imagem gráfica, né, os valores de base e os valores de topo de cada uma das pilhas. A ideia, né, é que, de fato, a gente pegou o nosso arranjo e inicialmente dividimos aí, reservamos um espaço igual para cada uma das pilhas, que são esses espaços coloridos aí com cores diferentes. Mas vale destacar que ao longo da execução, dependendo da inserção e exclusão de elementos, uma pilha pode ter mais do que esse tamanho inicial alocado para ela, reservado para ela, se as outras pilhas não estiverem usando, obviamente, todo o espaço do arranjo. Como que eu faço para saber quantos elementos uma pilha específica tem? A gente, nas nossas implementações estáticas, a gente sempre usou o topo da pilha para saber quantos elementos tem. Aqui a gente vai usar a base e o topo, né? Se os elementos válidos da pilha K estão da posição base até a posição topo, então o número total de elementos é topo menos base mais 1. A única detalhe a mais que essa função tem, nessa função tamanho pilha K, que ela recebe como parâmetro um ponteiro para uma pilha múltipla e o inteiro K, que é de qual pilha que a gente está querendo verificar o número de elementos, é que na primeira linha, ela primeiro verifica se o K é válido, né? As pilhas válidas vão de 0 até np-1. Então, ela pergunta se for menor que 0 ou maior ou igual que np, vou retornar erro, que é uma constante que a gente definiu no início do código, significando que não dá para calcular o tamanho, saber o número de elementos de uma pilha que não existe aí na nossa estrutura. Caso contrário, o que vai ser retornado é justamente o valor do topo menos o valor da base mais 1. Né? Se eu tenho uma pilha que o elemento da base está na posição 2 do arranjo e o elemento do topo está na posição 4, ela vai ter 4 menos 2 mais 1, 3 elementos, que são justamente os elementos que vão estar na posição 2, 3 e 4 do nosso arranjo. Se eu quiser saber o número total de elementos da nossa estrutura, não apenas de uma pilha, o que eu tenho que fazer é somar, né, o número de elementos de cada uma das nossas pilhas válidas. Então, o que esse código chamado tamanho total pilhas faz é justamente isso. Ele vai chamar várias vezes a função que a gente acabou de ver no slide anterior. Então, para cada uma das pilhas válidas, né, que vão de 0 até np-1, o que ele faz? Ele soma na variável tamanho o tamanho da respectiva pilha. Né? Com isso, ele, ao final da execução, ele retorna o número total de elementos de todas as pilhas. Uma função que a gente vai implementar aqui como auxiliar de outras funções que iremos implementar ao longo da aula, é uma função que verifica se a pilha atual está cheia ou não. Ela não tem como objetivo responder se a estrutura inteira já está lotada, mas sim se a pilha atual, por exemplo, a pilha 1, se ela está cheia ou não.
E aqui a ideia de pilha cheia significa que o topo da pilha atual já está encostando na base da próxima pilha. Então, eu não posso inserir um elemento agora na pilha atual porque ele invadiria o espaço que a princípio está reservado para a próxima pilha. Então, a função chama pilha K cheia, ela é booleana, e ela recebe como parâmetros um ponteiro para uma pilha, né, uma referência a uma pilha múltipla, e um inteiro K que diz de qual pilha a gente está verificando se ela está cheia ou não. Como foi comentado, né, a gente tem que comparar o topo da pilha atual, da pilha K, com a base da pilha seguinte. Se o topo for igual à base da pilha seguinte menos 1, quer dizer que a pilha atual está de fato cheia. Nesse exemplo gráfico que vocês estão vendo, nenhuma pilha está cheia, né, está recém-inicializada, mas tem um próximo exemplo agora, e se a gente perguntar se a pilha 1 está cheia, né, a pilha 1 tem a base na posição 2, o topo na posição 4, e para verificar se ela está cheia ou não, tem que comparar o topo dela com a base da pilha seguinte. Então, se nesse exemplo, né, o topo da pilha 1 está na posição 4, a base da pilha 2 está na posição 5, então de fato já está encostado, não tem espaço livre para inserção de um elemento na pilha 1 nesse momento, então por isso a pilha está cheia sim. Como que eu faço para excluir um elemento dentro da nossa estrutura? Né? A gente sabe que exclusão em pilha é sempre do topo, né, do elemento do topo. O usuário vai falar para a gente de qual pilha ele quer que a gente exclua o topo. Né? A gente vai excluir o topo e copiar esse topo para ele, que nem a gente tem feito nas exclusões de pilhas. Então o usuário vai falar para a gente de qual pilha ele deseja excluir. Se a pilha não estiver vazia, né, se for uma pilha válida, ela não estiver vazia, a gente vai copiar o elemento do topo para o endereço de memória passado pelo usuário e excluir esse elemento da estrutura. Então, como que vai ficar a implementação? Né? A nossa função vai chamar pop_k, onde k é o índice da pilha na qual a gente vai fazer a exclusão. E, além disso, ela tem, além do k, outros dois parâmetros, né? O endereço de memória da pilha múltipla na qual a gente vai fazer a exclusão, e o endereço para uma variável do tipo chave, e a gente vai usar esse endereço para colocar a resposta, para copiar o elemento que está sendo excluído para esse endereço, que é o endereço de uma variável aí criada pelo usuário. Inicialmente a gente vai verificar se a pilha é válida ou não, né? Os índices válidos vão de 1 até np-1, se não estiver dentro desse intervalo a gente vai retornar false, né? Não dá para excluir de uma pilha que não é válida. Em seguida a gente verifica se a pilha está vazia ou não, né? Lembrando que o topo começa com o valor da base menos 1, então, e quando a gente faz a primeira inserção, o topo sobe 1, e com uma segunda inserção o topo sobe de novo, e assim por diante. Então, se o topo for menor do que a base, o topo da pilha K for menor do que a base da pilha K, quer dizer que a pilha está vazia. Se ele for maior ou igual, né, se o valor do índice do topo for maior ou igual ao que a base, daí a pilha não está vazia, então será possível sim fazer a exclusão, que a gente vai ver agora dentro desse if. E a exclusão, né, os passos da exclusão são copiar a chave do elemento que está no topo da pilha atual para a memória apontada pelo usuário, né, que é a memória indicada pela variável ch, diminuir 1 no topo da pilha, indicando nessa exclusão, e retornar true, significando que a gente de fato conseguiu fazer a exclusão. A gente vai ver um exemplo gráfico de execução desse código. Então vamos imaginar aqui que o usuário lá na função main dele tinha criado uma pilha múltipla, no caso aqui ele criou uma variável que é um ponteiro para a pilha múltipla, daí ele deve ter sido alocado, por exemplo, com uma lock, uma memória para uma pilha múltipla, a pilha deve ter sido inicializada e assim por diante, inserções e remoções podem ter sido executadas, e chegando no ponto que a gente tem essa representação aqui de pilha múltipla em memória, né, apontada pela variável PM do usuário, que é essa pilha aqui, essa estrutura que a pilha 1 tem 3 elementos, aqui 21, 15 e 23. Além disso, o usuário criou uma variável chamada chave, do tipo chave, que está na posição 2222 de memória, e uma variável booleana chamada res, que vai guardar, né, a resposta e o resultado da exclusão, se foi possível ou não excluir. Após criar essas variáveis, ele chama a nossa função de exclusão, que a gente acabou de implementar, e ao chamar uma função, né, a primeira coisa que ocorre é o casamento dos parâmetros. Né? Então, a variável p da nossa função pop
vai receber o valor que está lá em PM, que é o endereço da pilha múltipla, então 3.408, é passado aqui para a variável P. A variável CH vai receber o endereço da variável chave, que é 2.222, e a variável K vai receber o valor de K passado como parâmetro, que nesse exemplo é igual a 1. Então, vamos acompanhar a execução, né? 1 não é menor que 0 e também não é maior ou igual do que 4, que é o nosso número de pilhas. Então, é um índice válido. Vamos verificar se a pilha K está vazia ou não. O topo da pilha 1 vale 4, a base vale 2. 4 é maior ou igual que 2, isso é verdade, então será possível fazer a exclusão. Na próxima linha, o asterisco CH significa vá na memória apontada por CH. CH é uma referência à memória 2222, que é essa memória aqui, e coloque nessa memória o elemento que está no topo da pilha K. Né? O topo da pilha K aponta para a posição 4 do nosso arranjo, o valor do elemento é 23, então 23 é copiado para essa memória. Em seguida, diminuímos 1 no valor do topo da pilha K, né, no caso aqui da pilha 1, significando, né, que o 23 foi excluído da pilha, mas lembrando que em termos de memória o 23 continua lá, porém os índices dizem que ele não é mais um elemento válido. Né, os elementos válidos da pilha 1 agora vão da posição 2 à posição 3 do arranjo. E por fim a gente retorna true. Com isso a gente encerra a execução da função pop, então a memória da função pop vai ser liberada e o true vai ser copiado ali para a variável res. Para inserção, né, a gente também insere sempre no topo de uma pilha, o usuário vai falar de qual pilha em qual pilha a gente vai realizar a inserção. E o que pode acontecer é que a pilha atual, né, a pilha que o usuário pediu para a gente fazer a inserção, ela pode estar cheia, né, o topo dela já está ali encostando na base da pilha seguinte, porém, pode ser que a estrutura como um todo não esteja cheia. Se a estrutura como um todo estiver cheia, é um problema que a gente sempre tem com as nossas implementações estáticas, é que não dá mais para inserir. Mas pode ser que nesse caso a pilha atual está cheia, mas o resto da estrutura não está. Se isso acontecer, a gente pode deslocar pilhas que estão à direita da nossa pilha, né, deslocar elas mais para a direita para liberar espaço para a nossa pilha, ou deslocar a nossa pilha ou as anteriores para a esquerda para liberar espaço para poder fazer a inserção. Então, a nossa função de inserção vai precisar justamente dessas funções auxiliares, que deslocam a pilha para a direita ou deslocam uma pilha para a esquerda. Então, vamos ver primeiro a função que desloca a pilha para a direita. Ela recebe como parâmetro o endereço de uma pilha múltipla, e K, que é a pilha que vai ser deslocada para a direita. É verificado, né, se o K é válido, e em particular aqui vale destacar que que um K igual a 0, apesar da pilha 0 ser uma pilha válida, não tem nenhum sentido deslocar a pilha 0, né, que ela já começa com base igual a 0, deslocar ela para a direita, porque a gente desloca uma pilha para a direita para liberar espaço para a pilha que está à esquerda dela. Né, a pilha 0 não tem pilha à esquerda dela, ela é a primeira pilha, por isso não faria sentido fazer esse deslocamento. Então, se o K for menor que 1 ou for maior do que NP-1, a gente vai retornar false, porque não faz sentido deslocar pilhas com índice inválido, ou mesmo a pilha 0 não faz sentido deslocar. Caso contrário, o que eu tenho que verificar em seguida é se a pilha atual também não está cheia. Né? Se a pilha atual já estiver cheia, não dá para deslocá-la para a direita, porque ela vai justamente atropelar, né? Vai para cima da pilha que fica mais à direita dela. Aqui eu não chamei a função auxiliar que verifica se a pilha está cheia ou não, mas eu fiz a mesma conta aqui. Né? Eu perguntei se o topo da pilha atual, se ele for menor do que a base da próxima pilha menos 1, quer dizer que que a atual não está cheia, que há espaço para ser deslocado para a direita, então vamos fazer o deslocamento para a direita. Então, no exemplo aqui, né, para K igual a 2, a pilha 2 tem como base topo os valores 4, né, indicando que só o número 44 está dentro da pilha, e a base da próxima pilha, da pilha 3, está na posição 6. Então, há espaço, sim, para o deslocamento. Como que funciona esse deslocamento? A gente vai para o último elemento, né, para o elemento que está no topo da pilha atual,
copia ele uma posição para a direita. Ele vai para o penúltimo e copia para a direita e assim por diante, passando por todos os elementos da pilha atual, copiando todos os elementos da pilha atual, uma posição para a direita, começando pelo topo. No nosso exemplo gráfico aqui, só tem um elemento na pilha 2, que é o 44, então ele vai ser deslocado, ele vai ser copiado uma posição para a direita. Após fazer isso, o que a gente faz é atualizar o topo e a base da pilha atual, né? Após fazer todos os deslocamentos dos elementos da pilha atual, uma posição para a direita, a gente atualiza o topo em mais um, a base também em mais um, e retorna true, porque foi possível fazer aí o deslocamento. Então, a gente atualiza esses valores. Novamente, a gente vai ter uma cópia do 44 ali que não não é considerada válida dentro da nossa estrutura, apesar de no arranjo estar lá, essa que está destacada aqui com cinza, porque esse espaço foi liberado para a pilha 1, né? Ao deslocar a pilha 2 para a direita, a gente, de certa forma, aumentou o espaço disponível para a pilha anterior. De maneira simétrica, a gente tem o deslocamento à esquerda, e novamente, né, a pilha 0 ela já está ao máximo à esquerda, não faz sentido deslocá-la mais para a esquerda, então, se o índice K for menor que 1 ou for maior do que NP-1, não faz sentido fazer o deslocamento, a gente vai retornar false. Caso contrário, o que a gente vai ter que ver aqui é se a pilha anterior não está cheia, né? Se a gente tem espaço para a pilha atual, para a pilha K ser deslocada para a esquerda, sem estar passando por cima de elementos da pilha que já está à esquerda. Então, eu vou comparar o topo da pilha anterior com a base menos 1 da pilha atual. Se o topo da pilha anterior for menor do que o valor da base da pilha atual menos 1, é porque tem espaço para fazer esse deslocamento. No nosso exemplo aqui gráfico, para K igual a 1, a gente tem a base da pilha 1 igual a 2, o topo igual a 3, e o topo da pilha anterior está valendo menos 1, porque a pilha anterior não tem elemento nenhum. E daí eu faço um deslocamento, né, do primeiro elemento, né, do elemento que está na base da pilha atual para a direita, para os elementos à direita, né, da base até o topo, eu copio eles uma posição para a esquerda. Então, começo pela base, e enquanto o meu i for menor ou igual que o topo, eu copio para a posição 1 à esquerda o elemento atual. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou copiar o 21 uma posição para a esquerda e depois o 15 uma posição para a esquerda também. Por fim, né, só tinha dois elementos, desloquei os dois para a esquerda. O que eu vou fazer é atualizar o topo e a base, né, diminuir em 1 o valor do topo e da base da pilha atual, e retornar true, porque foi possível, né, realizar o deslocamento. Notem que, ao deslocar a pilha atual para a esquerda, eu estou liberando espaço para que possam ser feitas inserções nela mesma. Né? Estou dando espaço para ela, né, do lado direito dela é liberado um espaço a partir do momento que ela foi para a esquerda. E como que funciona a inserção, né, que vai usar essas funções auxiliares que a gente acabou de implementar? A inserção tem 3 parâmetros, que é a chave que vai ser inserida, o endereço da pilha múltipla, né, da estrutura na qual a gente vai fazer a inserção, e qual é a pilha K na qual o usuário deseja que a gente faça a inserção. No exemplo gráfico que a gente vai usar, o K vai ser igual a 1 e a chave que vai ser inserida vai ser igual a 11. Primeiro, nós vamos verificar se o K é válido, né? Os Ks válidos vão de 0 até NP-1. Se for inválido, a gente já retorna false. Caso contrário, a gente vai verificar se a pilha atual está cheia ou não. Se ela não estiver cheia, a gente vai sair, né? Esse if vai retornar false e a gente já vai fazer a inserção diretamente. Mas se ela estiver cheia, a gente vai tentar ganhar espaço, né, para ela, para poder fazer a inserção. Então, e como que a gente vai fazer esse ganho de espaço? Ao invés de só procurar deslocar à direita a pilha K mais 1, seria possível que a pilha K mais 1 também esteja cheia. E daí a gente teria que olhar para K mais 2 e assim por diante. Então, a abordagem que a gente vai usar nessa implementação é já ir da última pilha para trás até a K mais 1, uma por uma, tentando deslocá-la para a direita. Porque se uma conseguir ser deslocada para a direita, por exemplo, se a última pilha conseguir ser deslocada para a direita, a penúltima com certeza vai conseguir e assim por diante. Então, a gente vai tentar deslocar da pilha NP-1, que é a última, enquanto o J for maior do que o K, a gente tenta deslocar cada uma dessas para a direita. No nosso exemplo gráfico, a gente vai deslocar a última pilha válida, né, que é pilha 4, para a direita, porque é possível. Então,
ela vai ter a base e o topo atualizados em 1, né, a base dela vai valer 7 e o topo 6. Daí a penúltima pilha, no caso a pilha 3, também vai poder agora ser deslocada para a direita. Então o 44 vai ser copiado para a direita e a topo e a base vão ser atualizados em 1. E com isso, né, a gente liberou espaço para a pilha K, para a pilha 1, para a gente poder inserir aqui dentro dela. Mas depois dos deslocamentos para a direita, a gente pergunta novamente se a pilha atual está cheia, porque pode ser que não tenha sido possível fazer nenhum deslocamento para a direita, então, nesse caso, a pilha K continuaria cheia. No nosso exemplo gráfico, ela não está mais cheia, mas se ela tivesse cheia ainda, a gente daí tentaria deslocar todas as pilhas que estão à esquerda da pilha atual uma posição para a esquerda. Então, a gente começaria da pilha 1 em diante, lembrando que a pilha 0 não faz sentido deslocá-la para a esquerda, então da pilha 1 em diante, enquanto fosse menor ou igual do que K, a gente tentaria deslocar para a esquerda. É claro que aqui a gente está inserindo na própria pilha K, a pilha K igual a 1, então só ela mesma poderia ser deslocada para a esquerda. A gente não vai fazer esse deslocamento nesse exemplo porque a gente já conseguiu espaço, ela não está mais cheia, então já vai ser possível fazer a inserção. Então, se a gente não tivesse conseguido deslocar a direita, a gente deslocaria a esquerda e depois a gente perguntaria novamente se continua cheio. Se continuasse cheio, o que não é o caso do nosso exemplo gráfico aqui, a gente teria que retornar false, por quê? Porque a pilha atual está cheia, nenhuma pilha à direita pode ser deslocada, quer dizer que todas as pilhas à direita estão cheias, e nenhuma pilha à esquerda também pode ser deslocada, e nem a própria pilha atual pode ser deslocada para a esquerda. Isso significaria que a estrutura inteira está cheia, e se a estrutura inteira estivesse cheia, não daria para fazer a inserção. Porém, no nosso exemplo gráfico, foi possível sim, né, após o deslocamento para a direita, liberar espaço para a pilha 1, e com isso a gente vai poder fazer a inserção. Como que a inserção funciona? Soma-se 1 no valor do topo da pilha atual, no nosso caso da pilha 1, daí copia a chave para o novo valor do topo e retorna true. Então, né, a gente tinha aqui 2 e 4 como base e topo da pilha 1, a gente vai somar 1 no topo, ele vai valer 5, e daí na posição 5 do nosso arranjo, nós iremos inserir o 11, né, que foi a chave passada pelo usuário, e retornar true, significando que a inserção foi realizada com sucesso. Por hoje é isso, né? A gente abordou diferentes formas de tratar pilhas, né? A gente viu pilhas, implementação estática, uma única pilha, a implementação dinâmica de pilha, duas pilhas de maneira estática no único arranjo, e a gente encerra aqui o assunto de pilhas com múltiplas pilhas implementadas aí dentro de uma estrutura que usa um arranjo além das variáveis de controle. Muito obrigado por assistirem, nos vemos na nossa próxima aula.